Fala, povo de Deus, seja bem-vindo ao canal Estude Teologia. Eu sou Sérgio Matias e com este programa nós estamos abrindo uma série para falar sobre a Eucaristia combatida pelo satanismo. Confira aí. Com certeza você já deve ter se perguntado qual foi o motivo da queda de Lúcifer, o motivo da queda para que ele se tornasse o diabo, aquele que divide, o demônio, Satanás, o adversário. E com esta série de programas, nós queremos trazer, né, à luz da doutrina católica, o entendimento para estas questões. Vou apresentar para você aqui este livro maravilhoso, A Eucaristia Combatida pelo Satanismo, Beato Clemente Marquísio. Quem é o Beato Clemente Marquísio? Padre italiano que serviu na Arquidiocese de Turim, que nasceu em 1833 e morreu em 1903. Ele tinha um espírito evangélico muito zeloso, era um homem muito devoto, e ele estabeleceu, né, em Turim, e depois de forma oficial, as Filhas de São José de Rivalba, que existem para atender às necessidades religiosas das mulheres. E esta ordem tinha ênfase na Eucaristia e na vida de São José, pai adotivo de Jesus. Em 30 de setembro de 1984, ele foi beatificado por São João Paulo II, depois que uma cura foi reconhecida como um milagre atribuído à sua intercessão. Então, ele é o autor desse livro, relançado recentemente, está à venda nas grandes livrarias católicas, que é uma riqueza imensa a respeito da Eucaristia e o combate que ela sofre por conta do adversário do satanismo. Então, para iniciarmos, temos que saber que é uma verdade católica que lemos no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículos de 7 a 8, quando São João escreve que houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram um combate, mas não prevaleceram. Já não houve lugar no céu para eles. Assim como estes dois versículos bíblicos são uma verdade católica, também é verdade de fé. Esta batalha que foi iniciada no céu, ela continua aqui na terra. Assim como lá no céu, essa batalha ela teve origem pela encarnação do Verbo. Veja, às vezes nós reduzimos muito o entendimento bíblico, mas aqui é uma verdade católica que temos que assumir. Essa batalha ela teve origem pela encarnação do Verbo. E assim, devemos crer que aqui na Terra, o Verbo encarnado é o objetivo principal dessa guerra. Haja visto que houveram várias tentativas para matar o menino que nasceu da Virgem Maria. E depois nós vemos as investidas e o êxito, né, em matar Jesus já na sua vida adulta. Santo Tomás de Aquino, o doutor Angélico, diz que desde o princípio de sua existência, todos os anjos, eles conheceram de alguma maneira o reino de Deus realizado mediante Cristo, mas não tiveram um conhecimento completo até depois da prova. E frise bem essa palavra prova, né? Santo Tomás diz também que a visão beatífica do Verbo encarnado foi dada somente aos anjos bons, coisas que os demônios nunca tiveram. Isso é algo muito interessante, porque os anjos, desde o instante da sua criação, conheceram que o Verbo adorável, para qual tudo foi feito,
que o Verbo, então, seria um ponto de união entre aquilo que é finito e aquilo que é infinito, entre o Criador e a criação inteira. E que dessa maneira estabeleceria gloriosamente o reino de Deus sobre todas as suas obras. Santo Tomás, na Suma Teológica, diz que os anjos conheciam esse plano em germe, ou seja, como uma semente, trazendo para uma realidade católica do Concílio de Calcedônia, por exemplo, né, nós podemos traduzir isso para o mistério da união hipostática, o Verbo com a criatura. Porém, nada mais do que isso. E aí está a grande prova a que foram submetidos todos os anjos. E isto foi o motivo da guerra, da batalha travada lá no céu. Então, nós podemos dizer que, no sentido católico, essa prova dos anjos, a qual os anjos foram submetidos, é o conhecimento da união hipostática do Verbo com a criatura. Lúcifer, que estava entre as criaturas mais perfeitas e entre os anjos mais luminosos, na verdade esperava para si mesmo esta união hipostática. Lúcifer, conforme nos diz Santo Tomás de Aquino, acreditava que ele é que iria se encarnar. Pareceu a ele então que isso lhe era merecido e que poderia sim levar o trono de Deus, não é? Ou elevar o trono da natureza angélica até a altura do trono de Deus. Está à direita de Deus Pai, afirma Santo Tomás de Aquino. Veja, quando Deus manifestou-se e propôs essa verdade, né, esse dogma da encarnação, ou seja, da união hipostática do Verbo divino com a humanidade, Lúcifer, então, se sentiu diminuído e ele e os seus anjos protestaram. E aí, então, começa a grande batalha. São Miguel e seus anjos bateram contra esse dragão, como nos afirma o evangelista João no livro do Apocalipse. E Lúcifer e seus partidários viram-se transformados em demônios horrendos e que foram precipitados no abismo daquele inferno que o seu próprio orgulho havia criado e escavado. E essa opinião sobre o pecado de Lúcifer, ela é comum entre os grandes santos, grandes teólogos da igreja durante o percorrer dos séculos. Por isso, nós acreditamos que Lúcifer tenha encontrado nesse fato, nessa prova, o motivo do seu pecado e também de sua queda. Portanto, é mais aceitável que o demônio tenha pecado por inveja da dignidade que viu Deus exaltar a natureza humana no mistério da encarnação. A ideia de que os anjos rebeldes, e aqui nós vamos traduzir anjos rebeldes por satanismo, tá? Essa ideia de que os anjos rebeldes, ou o satanismo, faça a guerra quase que unicamente contra o homem para levá-lo consigo ao inferno, é uma visão reducionista. Nós temos que compreender bem o fundamento e a verdade do ódio de Lúcifer e seus companheiros rebeldes. Esse ódio se dirige melhor e em primeira linha contra o homem-deus, contra o Verbo encarnado. Ele invejou aquele lugar, sabe aquele lugar que as Sagradas Escrituras chama de a direita de Deus? Ele invejou que alguém estivesse naquele lugar em vez dele. Ele teve ciúmes da natureza humana e comunicou o seu desejo de rebeldia a todos os anjos, uma vez que ele era naturalmente o seu líder, né? Então no céu há uma divisão. Os anjos fiéis, refugiando-se no mesmo instante que esta prova acontece na graça divina, o princípio de todos os bens, conhecendo por via da fé a paixão do verdadeiro mediador, o Verbo encarnado, a quem os eternos decretos divinos haviam reservado lugar, e o ofício de mediador, do qual Lúcifer queria tomar posse,
não quiseram se juntar a Lúcifer, não se rebelaram. De forma alguma, eles se associaram a essa rebelião. Esses anjos souberam resistir e, graças ao mérito, a prevista paixão de Cristo venceram, mediante o sangue do Cordeiro. Desta forma, meus queridos irmãos, aquela gravitação, não é, que os anjos tinham até Deus, desde o início, né, desde o primeiro instante de sua criação, eles continuaram a ter em perfeita e plena harmonia, porque agora o faziam com liberdade de graça. Agora, no que diz respeito aos anjos maus, entre todas as hierarquias, todas as ordens, é como nos diz o Apocalipse, né? Eles formaram a terceira parte do céu. A terceira parte do céu foi varrida por causa da rebelião de Lúcifer. Perceba, eles ofuscados, assim como Lúcifer estava, pela nobreza e formosura da sua natureza, eles deixaram-se seduzir pelo desejo de alcançar a beleza sobrenatural mediante suas próprias forças e o auxílio do anjo rebelde de Lúcifer. E aderiram às suas sugestões, aplaudiram seu projeto, olharam com inveja a natureza humana, julgaram que a união hipostática, que é o ofício do mediador, aquele que deve estar à direita de Deus, continha mais a Lúcifer do que a natureza humana, que era inferior à natureza angélica. Deus onipotente comunicou aos anjos bons a clara visão da sua essência, condenou ao fogo eterno os maus anjos, juntos com Lúcifer, o seu chefe. Então, os anjos bons, capitaneados por Miguel e Gabriel, no mesmo instante, executaram uma ordem de Deus e mandaram a Lúcifer e seus partidários saírem do céu e pretendiam se estabelecer de forma definitiva. E aqui nós encontramos, então, o pecado dos anjos. O pecado de Lúcifer e seus asseclas, o pecado da inveja. E este é um ponto indiscutível da doutrina católica. A partir desse momento, né, Miguel e Gabriel e seus anjos expulsam os anjos maus, os demônios, agora demônios do céu, né, eles partem a terra com toda a sua ira e inveja. Por sua causa, causa de Lúcifer, da sua inveja, aquele que foi tomado por modelo, né? Ele seduzido pelo mestre da perdição e acaba obedecendo suas inspirações, né? É como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 12. Pela inveja o demônio entrou, né? E com ele a morte entrou no mundo. Mas algo muito interessante é que os anjos não tinham nenhum motivo para invejar a dignidade do homem. Essa dignidade consiste na criação, a imagem e semelhança de Deus. Contudo, o mesmo, não a mesma imagem e semelhança de Deus, ela também foi atribuída aos anjos, inclusive de um modo muito mais perfeito que o homem. Uma só coisa aí levava o homem a ser mais alto do que os anjos. E foi exatamente isso que levou, a inflamar o ciúme e a inveja, que é a questão da união hipostática, a união da natureza divina e da natureza humana. Se o dogma da encarnação, considerado em si mesmo, ele basta para explicar a queda de Lúcifer, ele o explica de forma ainda melhor, observando as suas relações e os seus efeitos. Veja, se por um lado esse mistério é o fundamento e a chave de todo o desígnio divino, tanto na ordem da natureza como na ordem da graça, por outra parte, para ser aceito, ele exigia dos anjos uma abnegação, um ato de submissão a Deus. Mas por que houve a necessidade de um mediador? Veja, toda a criação material, toda a criação humana, a criação angélica,
Enquanto saída de Deus, para Deus deve voltar. Porém, há uma distância infinita que separa aquilo que é criado e aquilo que é incriado, aquilo que é temporal daquilo que é eterno. E para unir, cobrir, é necessário um mediador. E esse mediador é o vínculo misterioso que une todas as criações entre si a Deus. E, evidentemente, esse mediador não poderia ser outro, senão aquele que, havendo feito todas as coisas, não pode deixar a sua obra incompleta ou imperfeita. Então, o mediador, sem dúvidas, é o Verbo eterno de Deus encarnado. A natureza divina une-se à natureza humana, a qual se dá o encontro da criação material e da criação espiritual. Graças a essa união em uma mesma pessoa, do ser divino e do ser humano, do finito e do infinito, Deus será homem, o homem será Deus. Este Deus-homem chegará a ser a deificação de todas as coisas, princípio de graça, função de glória. Também para os anjos, isto é verdade, porque eles deverão adorá-lo como seu Senhor e dono. Um homem Deus, compreenda, uma virgem mãe, a elevação mais do que sem medida, o ser mais humilde, a natureza humana anteposta à natureza angélica, a obrigação de adorar um homem Deus a seu inferior, convertido em superior, isso foi demais para Lúcifer e para os seus anjos. Isto é o que dá origem à queda deste ser angélico, esse ser que, a partir da desvinculação, pela inveja, pela desobediência, se transforma em um demônio e as suas ações, as ações satânicas, elas combatem diretamente o Verbo encarnado. Meus queridos, esta aula introdutória, ela finda aqui. Teremos pelo menos mais 4 aulas para completarmos este pensamento sobre a Eucaristia combatida pelo satanismo. Se você gostou dessa aula, dê o seu like. Você nos ajuda a melhor colocar esse vídeo e oferecê-lo a mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se para ter acesso ao conteúdo exclusivo do nosso canal. Bom, Deus te abençoe e nós nos encontramos no próximo programa. Até mais!